stand da Santo Inácio Motorhomes, Rodamundo, Pomerode, março de 2023. Eu estou dentro do modelo 7.5 da Santo Inácio Motorhomes. Primeira vez que esse jovem vai filmar comigo apresentando uma montagem em Santo Inácio. Então, por favor, se apresente e já deixe seu contato. Bom dia, amigos do canal da Nelly. É um prazer estar aqui com vocês. Como a Nelly falou, é a primeira vez aqui no vídeo com ela, né? Então, assim, vamos tentar ser o mais específico possível para que vocês tenham todas as informações necessárias, né? Para a boa condução aí do campismo e do caravanismo. Meu nome é Sidney, sou consultor de vendas na Santo Inácio e meu telefone é 54999007184 para qualquer assunto comercial. Perfeito. Então, todos sabem que as montagens da Santo Inácio são perfeitas. Tanto é assim, ó, que o Cid está sentado aí na dinette, ó. Quando eu falo dinette, eu estou me referindo a uma sala de estar, de refeições e também cama, né, Cid? Também cama. Aliás, Nelly, uma bela cama de 2 metros de comprimento por 1,05 m de largura. Olhem só, ela na verdade é espaçosa também, porque nós temos slide out nesse motorhome, né, Cid? Perfeito. Então, às vezes as pessoas questionam, bom, mas quando eu estou viajando, eu não posso andar com o slide aberto, é evidente. E aí você vai me falar como ainda há possibilidade de total circulação dentro da casa. Perfeito, a gente pode não só falar, mas também demonstrar, se tu me permitir. A gente pode recolher o slide para fazer com que o telespectador aí possa ter a ideia de como isso funciona, né? Então eu vou me reposicionar, ó. Perfeito. Ó, agora eu estou filmando da suíte em direção à sala de estar e refeições, e o Cid vai mostrar que mesmo depois que recolhe, porque em situações de viagem jamais se deixa uma sala expansível aberta. Sim, porque ele excede também o código de trânsito, né, da largura do veículo. Uhum. Então, assim, você não poderia mantê-lo aberto. Mas ele expandido, você tem 60 centímetros a mais. Que estão aqui, né? Que estão aqui. Ó, é essa parede aqui, 60 centímetros, e a parede lá, que faz janela e, aliás, janelão. Janelão, né? Só para você ter uma ideia, né? Desculpa te interromper. Imagina. É a janela do nosso modelo 8.5 colocado nessa belíssima dinette do 7.5. Então você fica aí com uma visão panorâmica muito bacana quando estiver aí com os amigos, jogando, fazendo suas refeições e suas confraternizações, né? E aí qual é o comprimento ali? A janela? Não, ao todo do slide. Ele mede 2 metros de comprimento. Então nós temos 2 por 60. 2 por 60. Isso equivale a 1,20 metros quadrados de área a mais no motorhome. Vamos fechá-los? Por favor. A gente vai acompanhar que o Cid começa agora, nesse momento, trazer a sala expansível para o modo viagem. Isso. Através de um comando elétrico, tá? Olhem lá, ó, o famoso botãozinho. O famoso botãozinho, sem nenhum tipo de complicação. Acionando ele. Ó, e ela começa a voltar. E notem que uma coisa muito importante, no momento nós estamos com o banco do passageiro no modo sala. Isso. Porém, quando ele está no modo viagem, tem todo o acesso para casa, caso o usuário queira. É que assim, ó, quando se está viajando não é aconselhável sair do banco. De segurança que devem ter aqui na dinette, porque é um motorhome homologado para 6 pessoas. Sempre, né, Nelly? A gente sempre instrui e o código de trânsito também indica que as pessoas com veículo em movimento sempre estejam ancoradas no cinto de segurança para a sua segurança, né?
Esse banco também não fica nessa posição ao viajar, ele fica... Isso, ele vai, claro, para o modo Fica viagem. virado para frente, no modo viagem, né? Então, assim, é sempre mais seguro, né? No cinto. Mas por que eu falei que ainda há possibilidade? Porque, lógico, vai ampliar aqui esse corredor, porque às vezes nós paramos em locais em que não estamos acampados, porém precisamos pernoitar. Se não tivermos possibilidade em questões de espaço de abrir o slide, podemos usar toda a casa, ó, toda a funcionalidade, cozinha, o ambiente aqui de refeições, o modo cama. Modo cama, tranquilamente. E ó, eu vou girar para ainda informar que nessa situação de slide recolhido, é possível você transitar em direção ao box, ao lavabo e lá a cama. Cama, acesso ao quarto principal. Isso. Né? E agora você, por favor, então, faz o inverso, expande mais uma vez. Para que né, Nelly, vamos lá, por favor. Que a operação é muito simples e muito rápida, né? São alguns segundos para você recolher e alguns segundos para você expandir. Então, assim, você não tem aquela operação toda amorosa, né? É tudo muito simples e muito prático. Ó, e vamos provar isso agora ao apertar aquele botão. E agora a gente vai ter a real noção do que aqueles 1,20 m quadrado podem contribuir, né? Para a amplitude deste espaço aqui, ó, na área social. Aí, ó. Então, assim, ó, quando o Cid fala em amplitude, eu já presenciei, eu já acampei com a família Santo Inácio, se fez refeições aqui, ó, e nós estávamos em 8 pessoas dentro desse motor. Não era, na verdade, era o outro modelo, né? Mas acontece que esta área aqui, ó, é semelhante. Sim. Nós sempre vamos ter uma grande circulação, onde podem ter pessoas cozinhando. Aliás, aqui, este banco do motorista não está no modo sala, mas ele tem essa opção? Bem observado, tem essa opção também. Ambos os bancos, né, da cabine, elas giram, porque o que é a intenção? É fazer com que as 6 pessoas estejam integradas, né, a este ambiente social. Então o motorista, além de não poder beber, ele não vai deixar de fazer a confraternização. Exatamente. Né? Ele vai também participar de tudo isso que se passa dentro do carro. E quando se recebe visita, além de, por exemplo, estarmos viajando com 6 pessoas no modelo 7.5, se quisermos, podemos ter puffs aqui, sim, nessa posição, ó, para que mais pessoas confraternizem. Confraternizem, até diria assim, né, Nelly, com a adição dos puffs aqui, 6 pessoas também conseguem fazer as refeições nesta mesa, né? Exatamente. Então, como você falou anteriormente, naquela outra nossa experiência, né, estávamos em 8 pessoas aqui, perfeitamente tranquilos, né, administrando aí toda a nossa reunião. Exato. Né, para confraternizar. Fizemos um jantar delicioso, tomamos café da manhã, quer dizer, eu tive o privilégio de acampar com Santo Inácio Motorhomes. Bacana, bacana. Olhem só, eu pedi para que o Sidney trouxesse o banco do motorista para o modo sala, ambiente de estar, e é o que ele fez, agora acomodado aí, e nós temos a grande possibilidade de mostrar que esse ambiente é o que tem de melhor no mercado em montagens. Quem conhece Santo Inácio sabe disso. Pois é, eu quero te perguntar o seguinte, como isso aqui é uma montagem em Mercedes Sprinter, chassi cabine, modelo 516, há alguma mudança no painel ou é original? Não, a gente mantém toda a engenharia da Mercedes, né? Ela fica totalmente íntegra, original, né? Fazendo com que a implementação da casa, ela não interfira nem na mecânica e nem no design do veículo. Uhum. Tá?
Logo acima, onde você está acomodado, temos aí a cama da cabine, que eu gostaria que você me explicasse um pouco. Sim. Não precisamos desmontar a decoração, sim, mas, por favor, aí você me explica com relação à funcionalidade. Valendo dizer, né, Nelly, porque às vezes a pessoa com esta visão aqui pode achar que esta cama pode ser menor que a cama do quarto principal. Isso. Mas é exatamente o mesmo tamanho. Você tem a cama aqui, uma cama aqui de 2,15 metros por 1,40, que é a mesma medida da cama do quarto principal, e você puxando esse extensor aqui, tá? Que eu só não vou por causa, sim, da arrumação, como você falou, você puxando esse extensor aqui e colocando o complemento, então você tem uma belíssima cama de casal sobre a cabine do veículo. Tá, ó, e aí eu vou me aproximar para pegar um pouco dos detalhes. Janelas com blackout mosquiteira. Ali ao cantinho temos um amplificador de internet, seria isso? Um roteador de internet, com antena externa. Tá, o que é? Porque aqui parece que tem uma grade de ventilação. Tá, perfeito, boa pergunta, né? A Santo Inácio, ela colocou esse, vamos chamar desse cooler ou ventiladorzinho, né? Que ele acaba pegando o ar gelado que se concentra mais aqui e expulsando o ar quente da cúpula, né? Fazendo com que este ambiente aqui fique tão climatizado quanto o ambiente, né, da sala. Então, assim, tanto aqui quanto aqui, os usuários do motorhome ficam totalmente climatizados, né, para uma noite de sono bem tranquila. Tá. Quando você fala climatizado, aí nós estamos nos referindo ao ar-condicionado de teto, né? Isso. Porque devemos lembrar que este veículo, originalmente, ele tem o ar de cabine. Tem o ar de cabine original. Então, quando estamos no modo viagem e com o ar de cabine ligado, as pessoas que vão estar viajando aqui, nesses bancos onde, certo, acomodam 4, também tem algum conforto com relação ao ar de cabine? Eles têm total conforto, né, Nelly? Porque daí existem algumas técnicas para você otimizar o ar da cabine. Como, por exemplo, nós limitarmos a área, né? Eu vou até fazer uma demonstração aqui, limitarmos com a porta do lavabo esta área a ser climatizada. Então, no módulo viagem, vamos dizer assim, fecha-se essa porta e otimiza-se toda a potência do ar da cabine, né? Desculpa, esse não é o ar cabine, esse é o ar de teto. Otimiza-se todo o ar da cabine para uma área menor, né? Lembrando que isso aqui também entra 60 centímetros. Exatamente. Então, a gente diminui ainda mais a área a ser climatizada. Então, assim, respondendo a sua pergunta, todo o conforto de climatização também para as pessoas usuárias da Dinet. Ok. Eu ainda vou retornar aqui para a cama que está acima da cabine, porque tem o outro lado, que eu não havia falado, logicamente, com janela. E se alguém ficar com dúvida com relação ao acesso, apesar de não termos a escada aí, é sabido que ela existe, né, Sidney? Ela existe, sim. A gente acaba... o lugar dela de ser transportado é no bagageiro do veículo, né? É uma escadinha telescópica muito prática, né? Que você só faz o acesso, então, à cama da cúpula ou não, e ela é destacável, né? Então, assim, ela libera o espaço quando ninguém está se usando a cama da cúpula. Vale dizer também que a cama tem a iluminação, né, Nelly? Isso mesmo, dentro, né? Que faz com que também as pessoas possam aí ler um livro, né, ficarem navegando na internet, né? Porque temos o amplificador de sinal aqui nesse motorhome. Isso aí. Tá. Aí nós vamos nos direcionar aqui para o painel de controle. Certo. Você poderia nos detalhar? Claro, claro. O painel aqui é um painel praticamente autodidata, muito simples de se operar, né? A gente tem aqui a pressurização de todo o sistema hidráulico, né? A bomba d'água, mais conhecida como bomba d'água. Você liga aqui, você pressuriza o sistema. Aqui você tem como checar nível de bateria, quanto a sua caixa d'água principal está tomada. Aqui no caso estamos com 18% de água na caixa, né?
quanto da caixa dos resíduos do box de banho e das pias já está tomada, 17%, e aqui quanto os resíduos do vaso sanitário, do lavabo, né, está tomado, 13%. Indo mais adiante, aqui você habilita a sapata hidráulica e você possui 4 controladores individuais, né, para que você possa usá-la como nivelador, como deixar estático, para que você não fique sobre a suspensão do veículo, né? E também ela tem uma terceira função que eu acho muito bacana, que é o macaco, né? Se você tiver um furo de pneu aí durante uma viagem, você suspende o carro na sapata e consegue fazer, com o auxílio da sapata, a troca de pneu. Indo mais adiante aqui, tem o acionamento do gás, caso você não consiga aquecer a água através da energia elétrica ou não tenha acesso ao gerador, né? Você também consegue aquecer a água do boiler via gás, liberando o gás e dando a faísquinha, né? Para que o queimador de gás, que diga-se de passagem é um Dometic próprio para motorhome, né? Equipa todos os veículos da Santo Inácio. Tá? Indo mais adiante, como a gente já viu anteriormente, para abrir e fechar o slide, né? Aqui, quando você está no camping e você tem uma entrada de água direta, tem uma chave boia no tanque, que quando tá cheio, para de mandar água, quando esvazia, ele recebe toda a água de novo, reposta, né? Para você fixar o degrau da escada, porque a escada tem uma função de quando você abre a porta, ela expande o degrau, quando fecha, ela recolhe, né? Então você tem aí como fixar quando estiver no camping, e também aqui todas as funções do inversor, né? Quando você passa a usar o motorhome através das baterias. Perfeito. E aí depois a gente vai detalhar melhor a questão da escada, que você mencionou. Sim. Que ela abre quando a porta abre, desde que o acionamento esteja na posição, né? De liberar. Isso. E temos a porta específica para motorhome com a telinha mosquiteira. Isso, a telinha mosquiteira. E a telinha mosquiteira, né? Com o veículo aberto, a telinha mosquiteira se destaca da porta. Depois a gente pode fazer isso na mesma explicação do degrau. Ela se destaca da porta, então, e ela fica protegendo o seu carro contra os insetos, enquanto que ele está arejando. Ok. Né? Aí virando para a esquerda, eu gostaria que você abrisse as portinholas aí. Sim. Do armário. Eu não sei se é um armário único. Ah, não, esse é com divisórias, ó. Esse Nelly, especificamente, ele é sem divisórias, tá? Mas vamos ver se a gente encontra um com divisória. Não, desculpa. É que aqui é assim, ó. Às vezes é um armário único. Perfeito. Com 4 portas. Entendi. Não é o caso aqui. Quando eu falo divisórias, eu estou me referindo que realmente aqui as laterais, né? Os armários são individuais. Perfeito. Todos eles são semelhantes, não? Exatamente. Ó. Claro que, né, Nelly, se o cliente achar que este vão aqui, ele ficou muito grande, né, e ele quiser otimizar, por exemplo, subdividindo ele em 2 partes, é possível de se fazer também. Tá bom. Tá? Você fecha, por favor. Claro. Muito bem. Agora eu vou me reposicionar para nós concluirmos esse lado aqui do modo refeições. Agora devemos destacar que temos um espelho de corpo inteiro aqui ainda nesta parede. Logicamente que quando o slide estiver fechado, ele fica escondido. Sim, ele fica escondido. Muito bem. Aí eu vou me sentar um pouco aqui no banco do motorista, porque tem muita coisa bonita, a começar aqui embaixo, pela cristaleira. A cristaleira é um charme, né? Exato, iluminada, né? Você abre a porta só pra gente ver o manuseio, ó. Simples também, é acrílico? Os suportes são de acrílico, tá? Mas os copos, as taças de vinho e as taças de água são todas em cristal. Perfeito. E a porta? A porta também, uma porta com a curvatura, né, do móvel, também toda em acrílico. E é interessante que quando você fecha aqui, ela está magnetizada, né? Então você tem aqui toda ela
fechadinha, sem nenhum tipo de problema. Segura. De abertura E durante a destacando que tanto os copos como as taças têm seus casulos, podem viajar nessa posição com segurança sem quebrar. Sim, Aí nesse perfeitamente. próximo ambiente, o que vamos ter? Aqui a gente tem uma tulha, né? A gente projetou uma tulha para que você possa ter, né, uma pequena lixeira, né? E também o sabonete, os Detergente, objetos, esponja, para fazer a limpeza. a limpeza da louça. Né? Perfeito. Então Isso. vamos fechar. E aí abaixo aí é gaveta ou armário? Bom, aqui, desculpa, tem coisas dentro, tá? Normal. Mas aqui seria então a gaveta dos talheres, Uhum. tá? De uma forma geral. E aqui a gente deixa uma gaveta maior para as panelas, né? Perfeito. Geralmente são volumes maiores, então você pode acondicionar panelas, potes e etc, né? Para levar junto da sua viagem. Ok. Ainda na parte de baixo, depois nós vamos para a parte superior. Você tem aí forno a gás ou elétrico? Forno a gás. A gás. Isso. Por que o gás, né? Porque o gás, ele é mais uma fonte de energia disponível no motorhome, né? Muitas pessoas falam dos fogões de indução e etc, que também são usuais, mas a Santo Inácio, ela foca nesta outra fonte de energia, porque quanto mais fonte de energia você tem à sua disposição, isso é igual a mais recursos a ser aplicados em suas viagens, né? Inclusive com relação à autonomia. Exatamente. Outro detalhe muito importante para se dizer é que tanto o forno a gás quanto esse belíssimo conjunto da Dometic, tá? Todos possuem a válvula corta-gás se porventura faltar a chama. Você abriria o forno só para a gente mostrar o tamanho? Ele tem, tem inclusive ali um espetinho rotativo. espetinho. São 50 litros, tá? Ok. Forno muito bacana. Tá. Aí tem a ventilação que é específica, fechando, se vê ali uma ventilação abaixo, fechando a Sim. porta do... Isso, ali, Tá. ó. Tá. A gente faz uma ventilação, a gente isola ele, termicamente falando, né? A gente isola ele e força uma circulação de ar com uma saída para o lado externo, para que toda essa área que o forno ocupa, né, se mantenha sempre de uma forma íntegra, né, não provocando um calor excessivo a ponto de, por exemplo, ter algum tipo de acidente, né? E qual é a utilidade desse suporte? Bom, ela tem duas utilidades, né? Uma, você pode pendurar um pano de prato e tudo mais e deixar aqui estendidinho para secar, né? A outra e a mais importante é que se você estender este objeto aqui, nós podemos, através de uma tábua de bambu, que é muito higiênica, por isso que a gente acaba adotando essa solução, você consegue ampliar a superfície da pia interna, fazendo com que aqui você consiga manipular os alimentos que você vai futuramente fazer o cozimento, né, aqui no fogão a gás. Porque se vocês notarem aqui, né, apesar de ter uma superfície, né, mas sempre é bom aqui você ter mais liberdade para poder fazer a manipulação dos alimentos, ou até mesmo quando estiver lavando a louça, né, colocar um escorredor, alguma coisa assim, e deixar aqui repousando os objetos que você tenha lavado. Uma pergunta. Desculpa, não, eu só não quero esquecer uma pergunta que talvez o usuário também fique curioso para saber. Caso eu feche a tampa do fogão, ela poderia ser usada como um auxiliar na cozinha, tipo colocar uma tigela? Claro que sim, pode? É exatamente isso que eu ia lhe falar. Hoje estamos transmitindo... Ô Sidney, nós já estamos assim sintonizados. Sintonia, né? Olha só, ele possui essas tampas, né? Que são resistentes, né? A ponto de você colocar aqui um objeto sobre ele, né? Aumentando também a superfície. Isso vale para o fogão e também... Não sei se a gente não derruba nada aqui. E também para a pia. Ó. Né? Muito bem. Agora você abre, que eu quero te perguntar se essa torneira tem água quente. Tem, já dá para ver ali, ó. Água quente e fria. Aliás, né, Nelly, todas as torneiras dos motorhomes da Santo Inácio possuem água quente e água fria.
inclusive na cozinha externa, né? Para que você tenha sempre à disposição a água quente, que é bastante útil. Tá. E essa outra bica aqui? Uhum. Essa é a bica da água, vamos dizer assim, aquela água que faz você consome. A né? mineral, tipo, tem uma Isso. bombona para isso? Tem um reservatório de 23 litros, né, numa das tulhas externas do veículo, cujo acionamento, através de uma bomba elétrica, que a gente pode ver aqui, né, você consegue, ao pressionar aqui, ter a água de beber aqui disposta, né. Eu digo de beber, mas também as pessoas cozinham com essa água, né, ela tem muitas utilidades. Ok. Para nós concluirmos, então, essa lateral da cozinha, temos o armário com louça. Não sei se é louça aí com PVC ou é cerâmica. Não, nós poderíamos dizer assim que é um composto, né? Porque ela não é cerâmica, mas também não é acrílico, como a gente vai poder ver aqui, olha só. Então, ela é um composto de vidro, ok, né? Que acaba ficando assim resistente, né? E muito bacana também, apresentável, né? Pois não. Agora, você, por favor, retorna essa tábua de bambu lá para o seu ambiente, que eu quero ver como você guarda. Perfeito, ela vai ficar aqui, nesse nicho que nós criamos sobre a pia, né? Para ela. Então ela vai ali bem firme, né? E não trepida, não vai fazer nenhum tipo de barulho ao rodar com o veículo. Né? Isso. Vamos fechar porque eu ainda não vi se esse motorhome tem exaustor para o fogão. Tem. Ele possui um exaustor localizado aqui sobre o fogão, né? Que vai coletar todos os vapores e etc. do cozimento e vai jogar para a parte externa do motorhome. Tá, mas aí esse armário ocupa parte dele? Vamos abrir aqui então. Ah, ele sim, tem, aqui ó, a dutagem, ó. Ele tem o duto, né, que passa ali, a gente coloca um acabamento sobre ele, né? Mas mesmo assim você tem um outro armário aqui que serve de apoio. Exatamente. Isso aí. Né? Porta-temperos, né? Uma janela também, conta com uma janela também aqui com blackout e mosquiteiro. Isso vale para todas as aberturas do carro, né? Do motorhome. Tomadas na cozinha, né? E finalmente, micro-ondas com geladeira, né? Geladeira duplex, 260 litros, né? Ela é da Electrolux, então ele tem uma boa capacidade para armazenar a alimentação ou congelados que você vai fazer uso na sua viagem, né? E o micro, que é muito prático, né? Na hora de descongelar algum alimento, né? Ou ferver uma água, preparar um alimento rápido, né? Nas viagens, que às vezes se faz uso disso. Então o micro é um complemento, vamos dizer assim, da cozinha, que serve perfeitamente bem aí nas viagens. Tá. Quando eu inclinei a câmera agora, eu ainda percebi, então, lá embaixo eu vejo um equipamento bem quase ao piso, Sidney. O que é aquilo? É um detector de gás. Ok. Né? Existe uma preocupação muito grande, né? Em relação ao gás, né? Então a Santo Inácio ela se cerca de todos os sistemas de segurança disponível para que não haja de nenhuma forma, né, a interferência de gás, né, dentro do motorhome. Sidney, eu gostaria que você me falasse, porque também eu vi um outro equipamento aqui, ó. Próximo à Sanca. O que é isso? Certo. E esse é um equipamento chamado Soundbar. Vamos dizer assim que ele é o home theater do motorhome, né? O som do motorhome. Ele interage via Wi-Fi com Netflix, com Spotify. Você pareia o seu celular com ele, né? Ele é instalado estrategicamente aqui, onde a gente tem uma performance melhor do som que ele produz, né? E é colocado um subwoofer, né? Que é o complemento dele, logo abaixo dessa poltrona. Né? Então ela tem o grave, o grave, né? A caixa de grave é instalada aqui, debaixo da poltrona, né? Ela está escondida, óbvio, e a barra do som aqui em cima. Então é um aparelho da LG muito eficiente. Pois é, agora que você falou embaixo, nós não mostramos o que mais tem embaixo aí dos bancos. Sim. Perfeito. A começar, né, pelas tão utilizáveis tomadas, né? A gente tem tomada USB, nós temos tomada
em 220, aqui embaixo, como vocês podem notar. Pois é, e lá tem uma grade de Isso. ventilação, por quê? Isso, esse respiro, ele é também para equipamentos que estão atuando ali embaixo e a gente também faz uma ventilação forçada para que eles trabalhem sempre numa temperatura ambiente bacana. Tá, Né? então, aqui, como eu vejo que tem push-lock e gaveta que serve para uso geral. Deixa eu mostrar aqui para você. Ah, sim, E ó. a gente conta com uma gaveta muito grande debaixo do... E do outro lado, Com duas repartições. com duas repartições. Tá, então esta gaveta ocupa todo o banco, essa ocupa a parte, e lá atrás dela tem uma parte elétrica, A caixa de grave. Ah, Caixa de grave que me surpreendeu instalar dessa vez, e não aqui. viu só? A gente vai descobrindo junto. É, mas acontece às vezes, né? Então você fecha, por favor. Sim. Vale dizer que tem que estar sempre travada. quando o carro estiver Isso é em muito movimento, importante, né? porque, ó, eu sou usuária de motorhome, então porque quando nós passamos a ser ocupantes de um veículo recreativo, naturalmente que isso vai estar com algum utensílio, algum alimento. Alguma coisa nós vamos botar dentro dos armários, então eles precisam estar trancados. Porque se em viagem ele abrir, a grande possibilidade de romper a corrediça e estragar, e tem que fazer a reforma daí. E a bagunça que um alimento desse pode fazer, né? Principalmente, pessoal, muita atenção com a geladeira, né? Olha aqui, ó. Isso aqui não é enfeite, tá, gente? Não, é uma trava muito necessária, né? Porque senão todo o conteúdo aqui pode acabar, né, fazendo uma bagunça bem bacana. Uma sujeira que vocês não fazem ideia. Ainda nós não falamos sobre a sanca. Nesse caso específico, você tem luminária, né? Ao meio é uma clarabóia. Isso. Com tela, o que significa o seguinte: você, naquelas situações de estar parado num local onde não pode expandir muito a abertura das janelas, abre-se o teto, tem ventilação. E uma coisa que eu percebi, mas eu acho que nós não falamos, Sidney, questão janela. Eu vi que ela tem aquele sistema em que você pode deixar uma frestinha, né? Sim. Então, com segurança, que eu quero dizer. Sim, no próprio fechamento dela, né? Você tem um estágiozinho que você pode só deixar ele deslocado levemente para que aquele ar fique circulando. Isso aí, né? Então é possível. Bom, eu creio que a gente concluiu essa parte da área frontal, onde nós temos o ambiente de refeições, a sala de estar, a cabine. Podemos ir além para chegar na suíte ou tem detalhe? Se tu me permitir, eu quero fazer ainda, por favor, dois detalhezinhos, tá? A clarabóia, ela também possui blackout. Olhem ali, ó. Isso. Ele é muito importante, por quê? Porque algumas vezes pode estar fazendo uso da cama, né? Então a pessoa daqui, para não se sentir aí, vamos lá, com a iluminação natural, né? Você coloca o blackout aqui, então fica todo ele escurinho. Um outro detalhe muito importante olha também, lá, ó, é o poder de armazenamento que tem, né? Temos dispensa. Duas dispensas enormes, né? Que fazem parte deste modelo. Então assim você consegue supri-la de mantimentos aí que vão fazer parte aí ao longo da sua viagem, né? Sempre o carro bem suprido. E organizado. E organizado também. Que é importante, porque no motorhome, mesmo assim, eu sempre digo, eu sou uma usuária que tem uma desorganização que me serve. Sim. Cada usuário tem a sua. Sim. Mas quanto mais nós organizarmos, melhor nós conseguimos acampar e ter conforto em viagem ou parados. Principalmente, né, Nelly, você sabe muito mais do que eu, com mais pessoas dentro, o nível de organização ele fica maior, né? Exatamente. Porque senão um faz para um, né? Mas quando existem mais pessoas, a organização tem que ser muito boa. É bem por aí. Sidney, eu também quero que você fale sobre essa dutagem de saída do ar aqui. Certo. Com a adoção do ar de teto, né, nós tivemos como fazer
com que o ar saia para a sala, né? Ou para o quarto. Então lá nós vamos ter também o mesmo sistema. O mesmo sistema. Ok. Que já é uma função básica, né? Porque se você quer climatizar todo o motorhome, tem que ser dessa forma. Porém, agora também a gente tem essa opção de fechar, né? Além de graduar a quantidade de ar, né? Através dessas ventarolas, vamos dizer aqui, assim, né? Você tem condições de, por exemplo, não tem ninguém no quarto e você quer toda a potência do ar aqui para este ambiente, você fecha as ventarolas do quarto e você consegue canalizar 12.000 BTUs somente para este ambiente, né? Para ambos ou também somente para o quarto. Né? Quente e frio? Quente e frio. Aliás, 12.000 BTUs, inverter, quente e frio. É importante salientar. Sim, com certeza. Porque às vezes pode ser só frio, né? Sim. Tá, aí, no momento anterior, você mostrou como formava a suíte por quando nós falamos do ar-condicionado de cabine. Certo. Agora, vamos ingressar nela, principalmente aqui, ó, falando um pouco desse espaço do corredor, porque eu sei da importância dele. E aí você começa abrindo, eu vou entrar no box, essa porta. Tá. Essa porta aqui, a Santo Inácio, ela teve uma ideia muito bacana. Ela articulou a porta para que, se você, mesmo estando no corredor, consiga abri-la, né? Sem ter que invadir ou o box de banho ou o quarto principal, consegue abrir no corredor. Ah, entendi. O que ele quer destacar com isso? Porque como nós temos a porta aqui que vai fechar o quarto dos fundos, a cama de casal dos fundos, então fecha meia porta e ainda pode sair lá para a área social, porque, né? Olha só aqui, Nelly, ó. Se a porta fosse inteira, por exemplo, né? Se a porta fosse inteira, eu não poderia estar aqui para abri-la. Eu teria que estar aqui. O que a Santo Inácio fez? A Santo Inácio articulou a porta, né? Então eu tenho uma meia porta e aí eu posso confortavelmente fazer essa operação, né? Fecha. Sem invadir o quarto. Porque muitas vezes, talvez eu não queira incomodar quem está no quarto e eu também, com a porta fechada aqui, eu consigo fazer uso, né? Olha só, vamos dar um exemplo. Fechamos a porta. Eu estou no quarto, ó. Aqui, né? Está no quarto. Eu consigo, né, abrir e fechar a porta do lavabo, né? Isso aqui continua, ó, isolado, com toda a privacidade, que é o quarto do casal dos fundos. Exatamente. E aí nós chegamos, ó, no banheiro e vem o fato de eu ter falado inicialmente daquela área, ó, onde o Sidney está com os pés. Deixa eu entrar aqui, aí tu consegue mostrar isso, ó. O usuário, quando está ocupando o vaso sanitário, aqui nós temos PVC ou temos cerâmica? Nós temos um vaso Dometic de cerâmica, né, próprio para motorhome. Ok. Ele tem toda essa área disponível, tanto para a situação de lavabo, como depois a gente vai detalhar, box. Mas agora eu vou me dedicar ao lavabo, para a gente então fazer o detalhamento. Ducha sanitária lá embaixo, a duchinha, porta-papel, temos ali porta-lixeira, nichos. Ah, eu tô vendo os pistões, então eles têm essa utilidade aqui, ó. Quando você precisa usar a pia, abre, água quente e fria, como a gente já falou. Inclusive na ducha higiênica, né? Ah, inclusive na higiênica. O ralinho. Isso. Lá, saboneteira, né? Isso. Porta-escovas, eu não sei. Porta-escova, creme dental, né? Isso. O pastilhado lá, o revestimento, até para manter uma higiene maior e embelezar o ambiente. Normalmente são essas duas utilidades. Com certeza. E diga-se de passagem, você escolhe o acabamento, né? Ah, isso pode... então pode ser escolhido. Pode ser escolhido. Ok. Acima vamos ter o espelho que faz o L. O toalheiro elétrico.
claraboia, aqui sim exaustor, né, Sidney? Porque estamos falando de uma área Sim. úmida e de odores. Sim. Ventilação e exaustão. Ó, as duas opções. Uhum. Vamos inclinar a câmera. Eu estou fazendo com uma mão só, e abrindo e fechando, até para com isso demonstrar a facilidade do manuseio dessa pia escamoteável. Isso. E tem algo mais, tá, Nelly? Deixa eu te mostrar aqui. Atrás deste espelho bisotê, a gente tem então este armário. Olhem aqui! Né, que você pode levar todos os seus produtos de higiene pessoal, né? Com bastante tamanho, conforto, né? Bastante espaço. Com certeza. E também, ó, manuseio muito fácil. Simples. Através de um clique, você tem acesso a esse maravilhoso... E ele é armário. Disfarçado, ó. Sim. Se o Sidney não fala... Acaba passando, né? Acaba passando, porque até então eu tô achando que é só espelho. Bom, agora ele tá lá no box. E ele vai falar sobre o mesmo. Bom, o box... vale dizer que o box, em primeiro lugar, é uma cápsula única, né? Ele não possui emenda, então a chance de vazamento aqui é praticamente zero. Nós temos um ralo central, como a Nelly está mostrando aqui, onde o motorhome nivelado ele capta todo o líquido, né? Toda a água do box, fazendo escoar de uma forma bem eficiente, né? Aqui a gente possui uma claraboia, tá? Você pode abrir aqui, então você consegue fazer circular o ar nesse ambiente, né? Aplicamos também esse acabamento aqui, que ficou muito bonito esteticamente falando, né? A torre da ducha, que você tem uma ducha aqui com água quente e água fria, o porta-shampoo, alguns objetos aqui que você usa durante o banho, a duchinha destacável, né? Duchinha destacável, e também ela tem a regulagem de altura, né? Você pode, conforme o tamanho da pessoa, você pode regular ela para que você tenha então um jato de água mais eficiente. Jato de água muito pressurizado, tá? É um banho muito bacana, muito gostoso mesmo. Também, não esquecendo disso tudo, a gente coloca um varal aqui dentro, né, do box, para que você possa ter um espaço onde estender toalhas, algumas roupas aí de banho que você queira estender aqui para deixar secando, né? O box também possui este varal aqui nessa região. E o porta-toalhas lá, né? O outro. Claro, porque depois do banho, isso tudo se usa depois do banho. Claro. Assim, ó. E aqui, ó, a porta é fumê. A porta fumê, nós temos duas colorações, né? Nós temos o fumê, que é muitíssimo usado, e também, se o cliente quiser uma porta totalmente preta, né? Para que tenha mais privacidade, a gente disponibiliza também. Perfeito. Mostramos essas duas áreas, ainda temos o pendurador de toalhas para que se deixe do lado de fora enquanto toma banho. Porque, sabe por que eu falo esses pequenos detalhes? Eu tô casada há quase 50 anos. Meu marido às vezes esquece a toalha no box. Eu imagino, eu sofro do mesmo problema. Então, a pessoa que está vendo o vídeo, pô, mas essa Nelly é uma idiota, é uma coisa mais óbvia. Pois é, às vezes não é tão óbvio. Não é tão óbvio assim. E aí, nós chegamos no quarto, que é outro destaque da Santo Inácio. Por gentileza, Sidney. Agora eu vou pedir que você abra aqui, ó, esta porta. Vamos fechar ela. Deixamos pela metade, assim. Isso. Tá, só para que eu tenha espaço aqui no corredor, porque eu vou pedir que você comece a falar na entrada aqui do quarto. Perfeito. A gente desenvolveu essa escada, né? Facilitando ainda mais o acesso à cama do quarto principal. Como toda engenharia de motorhome, né? O projeto aqui, o objetivo é otimizar espaços. Então, a gente tem aqui um lugar, vamos dizer assim, grande para você colocar aí sapatos ou qualquer outro objeto que possa ficar aqui, né? Depositado. Aqui na frente, ó, a gente tem duas portas
que dão acesso, desculpa, que dão acesso a um outro nicho, né? Muito grande. Se tiver necessidade aqui, também pode se transformar num cabideiro. Porém, nós já temos um cabideiro aqui na lateral, na entrada do lado esquerdo, né? Que consegue também, vou entrar para cá, que consegue ter assim Só um minutinho, Cid. Eu pedi uma rápida interrupção aqui só para me acomodar melhor, porque como nós vamos mostrar agora o dormitório, você estava falando do cabideiro. Isso, do cabideiro, né? Logo entrando do lado esquerdo, a gente tem um armário com subdividido, com prateleiras, né? E também, Nelly, aqui embaixo, um cabideiro. Ó. Tá? Lá, ó. E ele tem profundidade. Tem profundidade. Deixa eu até clarear um pouco aqui para fazer mais detalhadamente. Isso. Muito bem. Você fecha agora essas portas. Vale dizer também, né, só uma observação, que se, por exemplo, o futuro proprietário achar que o cabideiro ficaria melhor na parte de cima do que na parte de baixo, a gente simplesmente inverte a ordem, né? Ou também, utilizo mais cabideiro do que prateleiras. Posso fornecer 2 cabideiros. Perfeito. 2 nichos de cabideiros. Essas opções existem. Essas então. opções existem. Desde que se mantenha este layout, Isso. ele pode ser prateleira, cabideiro ou cabideiro, ou tudo prateleira. Ou tudo prateleira. A gente pode dar as funções necessárias do cliente. Tá. Né? Aí agora nós vamos para o outro lado, à direita. No caso aqui, quando eu falo à direita, é pelo lado do motorista. Sim, isso. Alguma utilidade aqui ou isso já faz parte de algum componente externo? Vamos dizer assim, isso aqui é um ponto de apoio, né? Não, Porque... eu falo aqui embaixo. Não, aqui não tem utilidade nenhuma. Nós estamos aqui basicamente sobre a caixa de roda, né? Ok. E também o segmento do bagageiro. Perfeito. Então aqui nós temos a espera do gerador, aqui embaixo que toma esse espaço. Porém, a gente acaba otimizando esse lugar aqui como se ele fosse um aparador, vamos dizer assim, né? Um criado mudo. Também, para você colocar objetos e etc. Vale dizer que ele possui diversos tipos de tomada, se assim desejar, né? USB, pode-se ter tomada em 12 volts, pode ter tomada as universais, né? Para você ter aí todo o acesso, toda a facilidade de, por exemplo, deixar seu celular carregando, né? Ligar algum equipamento, por exemplo, que auxilia a pessoa no sono, né? Então, você pode aí ter várias opções de pontos de energia elétrica. 2 prateleirinhas, né? Para você colocar aí talvez o controle remoto, o próprio celular ou alguns objetos aí particulares. Também temos 2 luzes de leitura na cabeceira da cama do casal, né? 2 janelas nas 2 extremidades, fazendo com que nenhum dos ambientes se torne claustrofóbico, né? Isso é muito importante. A gente está trabalhando com ambientes menores, então a gente tem que dar essa dimensão toda. Lembrando que sempre com blackout e mosquiteiro. Esse aéreo que circunda quase todo o motorhome, todo o quarto do motorhome. Ele, na verdade, ele faz um L aqui, né? Ele Porque faz um L. você tem a TV lá Isso. no canto. Do outro lado eu tenho a TV. Eu vou abrir só um aqui, porque eu creio que eles devam ser padrões, né? Mesmo tamanho, ó. Sim. Então, aqui sim. Opa, desculpe, escapou a mão. Normal, né? Às vezes acontece. Essas molas, elas têm que ter pressão para que a porta se mantenha fechada, de fato, né? Também. Então, aí nesse L vamos ter, ó, lá ao fundo, 4 portas e aqui na lateral 3 portas. E também eu quero sempre frisar que muitas informações que a gente não fala no vídeo constam da descrição, então ela deve ser lida na íntegra e costuma ser uma descrição longa, porque tem muitas informações importantes, né? Muitos detalhes. Ao fundo ainda temos aquele detalhe... Um espelho bisotê, né? E a cabeceira, né? Com esse detalhe
em losango, né? Uhum. Ele é um almofadado, né? Almofadado. Vale dizer que a textura, a cor do tecido, você escolhe também. Ou seja, a decoração de um Santo Inácio, você personaliza. Ok. Né? Isso você vai fazer de acordo com o seu gosto. Né? Aí o colchão específico aqui, numa cama grande. Grande, ela tem 2,15 metros por 1,40, né? Lembrando, a cama do casal ela funciona nesta posição. Que nós chamamos de cama atravessada. Atravessada, a popular cama atravessada, né, Nelly? E... numa linguagem bem popular, né? A linguagem do caravanismo, né? E também lembrando que a densidade do colchão você pode escolher. Né? Então, dependendo do conforto que você quer e tudo mais, a Santo Inácio te dá a liberdade de escolher também a densidade do colchão. Tá. E finalmente aqui, ó, o teto. Isso. Que você me detalhe, por favor. Isso. Aqui a gente vai ter de novo a clarabóia, né? Clarabóia. A tampa desta clarabóia, notem vocês aqui, ela não é translúcida, tá? Por quê? Porque aqui você vai dormir e tudo mais, para não ter incidência da luz natural ao amanhecer. Para algumas pessoas isso incomoda. Então a gente coloca uma tampa totalmente fechada, mas de fácil abertura, né? Como vocês podem ver aqui. Isso é muito importante, pessoal, porque assim, toda vez que tu tem uma clarabóia, tu tem renovação de ar dentro do motorhome. Então é bastante importante isso. Logo atrás aqui, você possui um acessório opcional, mas muito importante, que é o climatizador, ou maxi-clima, como se conhece, né? Você tem, a função dele é ventilar e umidificar o espaço. Então assim, ele tem um artifício muito interessante, que ele funciona em 12 volts, e muitas vezes, num clima mais ameno, você não tem que fazer uso do ar-condicionado, se não quiser. Você tem um climatizador que pode baixar de 5 a 7 graus a temperatura ambiente do local onde ele está instalado. E aí você falou ar-condicionado, eu quero ver onde está a dutagem. Aqui, sim, ó. Sim. Aqui com 3, né? Porque aqui o ambiente é menor. De novo também, com as ventarolas, né? Você regula. E os fechamentos, se for o caso. Se for o caso. E finalmente, lá no cantinho, ó, o regulador da TV? Da antena. Da antena de canal digital aberto, né? Isso. A própria TV, ressaltando que todas as TVs que a Santo Inácio coloca nos motorhomes são com a função Smart, né? Então você tem sempre acesso à internet através das televisões também. E ali a gente deixa também, nós temos um nicho aqui, que pode também ser um porta-treco, alguma coisa assim. Aqui a gente está usando para o DVD, né? E tomada em 12, você pode ter, tu tem mais uma saída ali de antena externa, né? Tomadas, é fantástico assim a quantidade de opções assim em tomadas que a Santo Inácio oferece. E a gente sabe da importância disso, né? Então é muito importante, pessoal, quando você está definindo o projeto do motorhome, né, você pensar assim, o que eu quero levar, onde eu quero ligar, como eu vou usar, porque isso aí a gente deixa prontinho quando está fazendo o seu projeto no motorhome. Ok. Fizemos então a apresentação da área interna. Eu pediria que você fosse lá para a cabine, que eu vou pegar só uma rápida ampla. Isso. E aí nós vamos apresentar a área externa. Eu sempre gosto de destacar no quarto a questão de iluminação, ventilação e o conforto da cama, o acesso, que aqui no caso é com degraus. Um deles, inclusive, tulha. Eu sempre me danifico um pouco a decoração, mas eu vou ajeitar antes de sair. Aí, girando, saindo do quarto, à minha direita, pelo lado do passageiro, o box. À minha esquerda, o lavabo. Seguindo toda essa ampla sala de estar, de refeições, de receber visitas, a cama lá acima da cabine, os bancos giratórios e o conjunto completo de cozinha,
micro-ondas, geladeira e a saída que é para onde nós iremos agora. Vamos começar a apresentar a área externa. Então aqui nós vislumbramos o veículo em si, a cabine, porque quando é chassi cabine, ele é entregue a Santo Inácio Motorhomes apenas com a cabine e o chassi para que seja feita a montagem. Preservou toda a parte frontal com as características originais, Cine? 100%. 100%. Tanto é que não existe nenhuma interferência em relação à garantia. A garantia fica íntegra, mantida pela Mercedes. Ok. A iluminação à frente, lá em cima na cúpula, né? Seguindo, nesse caso temos os acessos pelos dois lados na cabine. Daqui a gente visualiza aquelas janelinhas que eu mostrei, sendo essa aqui pelo lado do passageiro, na cama que fica acima. Já percebemos o toldo, neste caso o toldo, Cine, por gentileza, você se aproxima de lá para poder me explicar. Mecanismo manual de abertura. Mecanismo manual, nós adotamos, é o toldo Dometic, né? Só para salientar, o toldo Dometic. A lona tem proteção UV, então você estando debaixo da lona é como se você estivesse usando o protetor solar. Perfeito. Aquela anteninha lá é a amplificadora que do roteador de internet. Do roteador que a gente mostrou. Isso, lá ele dentro. Amplifica o sinal de internet onde você está. Perfeito. Naturalmente com o seu plano de dados, né? Exatamente, com o plano de dados da Santas. Bom dia, bom dia. Vamos adiante. Eu gostaria que você... eu quero lembrar o seguinte, esse movimento tão importante é porque nós estamos num evento, especificamente aqui, gravando no encontro do Grupo Roda Mundo em Pomerode, Santa Catarina. Fale-me da porta, deixa eu até me reposicionar, porque nós mencionamos lá dentro que era uma porta com aquele sistema de mosquiteira e fechamento. Eu vou deixar os clientes descerem para que nós possamos dar continuidade, né? É importante dizer, né, Nelly, essa interação com os clientes, a participação de encontros, seja do Roda Mundo, seja de qualquer outro grupo, né, que cada estado possui, isso é muito interessante, sempre levar essa mensagem do campismo, do caravanismo, né, para que cada vez mais a gente divulgue, né, esse estilo de vida. Vamos lá, vamos aproveitar agora. Vamos para a porta. E vamos explicar que ela tem essa função de mosquiteiro, né? Então, se você estiver no camping, você pode fechá-la total e aqui então você tem o... Na verdade, isso aqui é um acessório para você abrir, para manusear, se for o caso, e ao mesmo tempo proteger dos insetos. Dos insetos, né? Vale dizer também que quando eu fechei ali, o degrau expandiu, né? Essa função ela faz parte também da porta, mas se você abrir aqui, então vamos supor que a porta... Vamos fazer o teste aqui? Vamos fazer. Vamos fazer Ele vai despresilhar lá, ela fica presilhada quando aberta, até para garantir não ficar batendo, né? Isso. Então, fechou, o degrau recolhe automaticamente, abriu. Desde que o botãozinho lá esteja no modo abertura automático. Isso. Você pode também deixar no modo abertura aberto. Fixa. Fixo. Porque no camping, se você estiver no camping, entra e sai, fecha a porta, abre a porta, ele não precisa ficar fazendo essa função. Exato. Né? Então ele recolhe, você deixa ele expandido para que sirva de apoio. Note que é muito importante esse degrau elétrico, por quê? Porque você tem aqui então uma facilitação ao acesso, né? Porque se você tiver que fazer isso aqui uma vez, é admissível, mas várias vezes no dia que a gente entra e sai muitas vezes do motorhome, esse degrau é fundamental aí na área externa. Fundamental. Mostramos a utilização, como funciona a porta. Aí, Nelly, por favor. Para nós não discorrermos ainda desse ambiente, deixa eu te mostrar aqui, ó. Olhem aqui nos degraus. Isso, as funções da escada, né? Neste degrau de cima, a gente colocou aqui então,
para o nosso usuário um guarda-chuva. Uhum. Né? Muito útil aí quando você vai sair, você tem essa opção de abrir o guarda-chuva debaixo do toldo, sem estar se molhando, e depois ir para qualquer lugar, né? Protegido pelo guarda-chuva. Ele fica aqui disposto, né? Num lugar bem fácil. Bem fácil, bem discreto, não molha o motorhome quando o guarda-chuva estiver encharcado. Exatamente. E aqui também, né? Como todo usuário de motorhome quer uma sapateira, né? Porque nós temos o hábito, como usuário de motorhome, de tirar o calçado antes de entrar na casa. Uhum. Então, assim, você tira o calçado e tem um lugar protegido para colocá-lo. Isso principalmente quando estamos naquele modo viagem que é necessário parar e não podemos deixar nada na área externa. Isso aí. Então tem um lugar aqui muito prático, né? Para se colocar. Ok. Continuamos? Continuamos. Vamos para a cozinha externa? Vamos sim. Tá? Uma cozinha externa grande, com duas bocas de fogão a gás, né? E também a torneira, né? Que ela é regulável aqui, e com, de novo, água quente e água fria. Naturalmente que aqui a cozinha externa está no modo acampamento, mas quando em viagem ela tem, ó, ali uma porta que ao mesmo tempo agora serve de suporte. De suporte, né? Ela fica apoiada, então ela não tem, por exemplo, o perigo de escorregar para dentro, ela está ancorada, né? Mas quando você for rodar, você coloca ela totalmente para dentro e fecha tudo, né? Ok. Ó, esse plim, plim, plim é do trenzinho que está fazendo passeios aos participantes aqui do encontro de Pomerode. É uma festa, né? É uma verdadeira festa. O que tem na primeira tulha? Perfeito. Na primeira tulha, que ficou fechada... Não precisa abrir, não, só me fale, por favor. Porque já tem clientes na fila esperando o Sidney para fazer a apresentação para eles, hein? Vamos lá. Aqui eu possuo 3 baterias de 105 amperes estacionadas. Que são da casa. Que são exclusivamente para o uso da casa. Uhum. Indo mais adiante, essa sim está aberta. Eu tenho aqui então o inversor e o conversor, né? Isso faz com que você possa usar o motorhome através das baterias, e o motorhome, ele é bivolt, né? O conversor, ele tem a funcionalidade de você se adaptar a qualquer voltagem que o motorhome estiver plugado. Também a entrada do cabo da energia elétrica, este motorhome agora está ancorado na energia elétrica, e os controladores de MPPT das placas solares. E lá ao fundo... Toda a linha de disjuntores de proteção da casa. Ok. Aí nós já vamos também falar aqui, o que eu vejo, pelo menos uma saída eu estou percebendo aqui. Essa é a saída dos detritos do vaso sanitário, e logo ao lado, né, se você puder... a outra saída lá, ó. Mais fininha, né? A saída da água, do tanque da água das pias e do box de banho. Vale dizer que o motorhome da Santo Inácio possui 2 saídas, uma para o lado esquerdo e outra para o lado direito. Da servida. Da servida. Ok. Para que você tenha essa versatilidade na hora de fazer, né, o descarte da servida. Isso. Todos sabem que a de detritos sanitários precisa ser feita em locais de destino apropriado. A servida podemos até largar numa grama, por exemplo, mas jamais de detritos. Ventilação aqui é daquela área da cozinha, no caso? Esta ventilação aqui, ela é a ventilação que nós temos ali da área da cozinha, que eu te falei, do forno. Uhum. Aquela ventilação forçada para climatizar ele, então sai por aqui. E logo mais em cima, a gente tem a saída do exaustor. Perfeito, e nós mostramos. Né? As luminárias externas, ó. Isso. A Santo Inácio, ela dá a liberdade de você adicionar quantas luminárias externas você desejar, tá? Geralmente, a gente posiciona uma sobre a porta e a outra aqui no lugar onde você está acampado. Mas se você desejar mais uma ou mais 2, isso está aberto também para ser instalado. Perfeito. Na sequência, o próximo item, aí embaixo. Um item muito importante, né, Nelly? Porque como a gente falou antes, que os motorhomes da Santo Inácio, eles são todos... A água quente é toda via boiler. Então, eu tenho 3 condições de
manter a água aquecida dentro do boiler, né? Através de uma resistência elétrica, abastecida ou pela energia elétrica ou por um gerador, né? Ou através de um queimador a gás específico para motorhome. Este queimador que a gente usa é um queimador Dometic, né? Que faz conjunto com o boiler. Então, acionando lá no painel de comando, como a gente já explicou, a liberação do gás, esse queimador, por sua vez, tem a função de aquecer a água do boiler. Notem que é um equipamento próprio para motorhome. Esse equipamento pode sofrer trepidação, solavancos, ou seja, ele é um equipamento a gás que foi desenvolvido para o seu uso específico. Né? Com segurança. Com muitíssima segurança. Perfeito. E acima, a TV. Tem a TV externa, né? Uma TV de 24 polegadas, que ela fica nesta posição quando você está fazendo uso, ou quando vocês forem viajar, você vai colocar lá aqui dentro e ela ficará então Devidamente lacrada. 100% lacrada, protegida. Aliás, todas as nossas tulhas, isso é uma observação muito importante que eu devo fazer, ela possui os cantos arredondados. Por que os cantos arredondados? Porque isso me dá a total certeza de que eu consigo aplicar uma borracha inteira com uma única fusão aqui embaixo, né? Então você tem, não tenho cortes angulares aqui, é uma borracha inteira, eficiência absoluta, e a única emenda que eu faço é aqui embaixo, tá? Então 100% vedada contra pó e água. Ok. Vamos botar na TV? Vamos colocar, porque temos mais visitantes que estão aqui para conhecer este modelo 7.5 que a Santo Inácio Motorhomes trouxe para o evento. Isso. Na sequência, deixa eu me reposicionar, porque aqui, logicamente, cada expositor tem seu espaço, então a gente vai se reposicionando na medida da necessidade. Pode falar um pouco sobre este grande bagageiro? Grande bagageiro, né? Vocês podem notar que a gente já está fazendo uso dele mesmo aqui no evento, né? Material necessário. Material que a gente traz, folders, propostas e etc. Nosso material de trabalho, né? Aqui nesse bagageiro você pode colocar todos os objetos pertinentes ao acampamento, né? Mesinha, cadeiras, vara de pesca e o que mais vocês trouxerem juntos. Ele também visa você poder levar uma motocicleta de pequeno porte, tá? Pequeno porte aí, 125? Uma 125, tem clientes que utilizam até a Bros 160, já conseguem colocar nesse bagageiro. Mas né? possivelmente daí ela elimina um pouco do espaço necessário para as tralhas de acampamento. Também. Mas se você quiser, pode fazer uso de uma motocicleta, ou bike elétrica, ou moto elétrica também, né? Uma máquina lava e seca de roupas, tá? Muito eficiente. Uma ducha externa de grande utilidade, né? Porque ela fica do outro lado, para que quando você fizer uso dela, você não alague o seu acampamento. Ela já está do outro lado. Aqui a gente não vai abrir do outro lado, porque já vimos aqui que tem especificamente um material em exposição, mas eu só tenho uma curiosidade, eu não sei se isso vai estar do outro lado, eu não quero esquecer. Aonde vocês acomodam o botijão de gás? Está do outro lado. Acho que vale a pena. Então vamos ter que abrir, não adianta. Não é problema nenhum. Tá. O suporte aqui, onde fica o step. Isso, o step, também de fácil acesso, né? Vale dizer também que vem todo o kit elétrico e todo o kit hidráulico que você precisa para a operação do motorhome. Ó, aí inclusive temos uma parte dele. E para que serve isso aqui? Essa haste metálica, ela serve para que você possa esticar com o auxílio da haste, né? Tem ali, ó. Você plugar aquele gancho na hora de puxar o tow.
Tá. Né? Então aquele gancho te auxilia. E ele é multiuso, tá? Ah. Você também pode conectar no taquinho da sapata para poder posicioná-lo sem ter que Se abaixar muito, ou assim, ter que entrar embaixo do motorhome. Debaixo da sapata. Tá. Né? Então isso é multiuso. Então agora nós vamos circular, eu até vou afastar aqui, porque a área, como eu falei, é do stand da Santo Inácio no evento. Siri, me detalha um pouco mais sobre a traseira. Começamos lá em cima. Vamos lá. Vale dizer que ele tem toda a sinalização necessária dos órgãos de trânsito, tá? Inclusive a luzinha verde padrão Mercosul, tá? Está localizado aqui nessa área. Ele já possui engate de reboque, tá? Porque muitas vezes os clientes também podem querer viajar com um carro rebocado, uma carretinha com uma moto maior, então ele tem uma capacidade de reboque muito boa. Uma câmera de ré que pode ser usada permanentemente ligada, então você tem também um retrovisor, né? E também, como a gente não falou e neste não tem, nós podemos também aplicar todas as câmeras externas para que você possa monitorar, né, tudo que se passa em volta do motorhome. Ok. Agora sim você vai ter que abrir a tulha, porque Sem problema. senão a gente acaba esquecendo de onde está o gás. Vamos só frisar aqui, Nelly, que o bagageiro é transpassante, né? Então isso te dá uma liberdade muito grande de acessar tanto para o lado do motorista quanto para o lado do acampamento o bagageiro, tá? Você falou do gás. Ali, ó. O gás. Um P13, O P13. que fica com o seu casulo específico, né? Sim, vale dizer que totalmente isolado do interior da casa, com ventilação forçada na tulha, para que, se por acaso houver um vazamento, esse vazamento ele já imediatamente é expulso para a área externa, né? Ok. Também uma coisa muito interessante de se mostrar aqui, Nelly, é o esmero que a Santo Inácio tem nos materiais aplicados, né? Você nota ali Cobre. que são a tubulação em cobre e todas as conexões em latão. Então isso dá uma performance muito boa e transmite muita segurança. Aqui O gerador. um gerador de 3,5 kVA, a gasolina, né, da marca Toyama. Ele é inverter também e ele tem partida elétrica. Então, se você está no conforto do seu quarto lá e tudo mais, precisou do gerador, a gente tem condições de ligá-lo através de um controle remoto. Perfeito. Aqui, como o espaço limitou um bocadinho mais, temos o slide aberto. Isso. E nós não vamos abrir as tulhas. Eu só gostaria que você me falasse o que cada uma contém, porque temos 3 delas aí embaixo. Vamos seguindo à frente, que eu acho que é melhor. Uma delas está totalmente liberada, bagageiro mesmo. Ok. Tá? Uma eu possuo os atuadores das sapatas hidráulicas e a outra o dispenser da água mineral, aquele que você tem a bica lá na cozinha interna. Ok, e ali nós percebemos a outra saída de água servida, Isso aí. da qual você falou há pouco, né? Isso aí. Tá, aí vindo mais à frente ainda, vamos ver se a gente faz uma captura do motorhome pelo lado do motorista, onde se visualiza o slide out com a proteção em cima, né? Essa proteção aí, você poderia me falar das utilidades dela, por gentileza? Sim, ela tem uma função principal de que ela não deixa acumular sujeira sobre o slide out, tá? Então assim, se eu não coloco aquela proteção, vai caindo sujeira, com o tempo vai acumulando, pode interferir no funcionamento. Então a gente coloca esse pequeno todo que se expande quando aberto o slide e faz com que então proteja toda a área de funcionamento do slide. Excelente. Você lembra se a gente tem que mencionar mais algum item que talvez seja fundamental? Eu gostaria de fazer uma observação, Nelly. Sim. Em relação a uma pergunta muito recorrente, né?
dos nossos... Como eu faço o descarte da água cinza e o descarte da água negra? É muito simples, pessoal. Através de duas válvulas elétricas que ficam aqui no painel. Então você posiciona o veículo corretamente. Ele já falou que a água negra tem que ser em lugar apropriado. Você posiciona o veículo e simplesmente, ao toque da válvula elétrica, ela se abre e todo o conteúdo sai por gravidade. Mais alguma coisa? Não, olha, basicamente a gente detalhou bastante esse modelo 7.5 na planta M18. Ó, então, fora isso, caso tenhamos ainda deixado escapar, Sidney está inteiramente à disposição numa visita a Santo Inácio, no contato via WhatsApp, onde você certamente responderá as dúvidas. Todas as dúvidas, sejam qual for, todas as dúvidas. Ok, muito obrigada por se dispor a ficar tanto tempo me acompanhando nas perguntas deste vídeo. Boas vendas e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Nelly.